Olá, para quem não me conhece ainda, eu sou Cleiton Soares, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou te falar a oração que Deus não responde. Você já deve ter ouvido falar aqui no YouTube diversos tipos de orações que Deus ele guarda, protege, prospera, enriquece. Fala a verdade, quantas vezes você entrou num vídeo desse, ouviu um pastor desses, fez o que ele falou e não deu em nada? Seja sincero, seja sincera. Comenta aqui abaixo nos comentários se você já caiu numa dessas. Eu quero te falar a verdade nesse vídeo. O meu trabalho, a base dele é a verdade. Para você saber a oração que Deus responde, você também precisa saber a oração que Deus não responde. Eu vou te explicar. Muito se fala de uma alimentação saudável, alimentos que fazem bem para a saúde. É ou não é verdade? Só que você também precisa saber os alimentos que fazem mal para a saúde, os alimentos que você não deve comer. Se quer ter uma vida mais saudável, é ou não é verdade? Para que você então possa fazer uma comparação. Entende o que eu estou te falando? Então, para saber o tipo de oração que Deus responde, eu preciso saber também o tipo de oração que Ele não responde. Eu preciso saber o que é errado para poder fazer o que é certo. Concorda comigo? Eu te prometo que no final desse vídeo você vai entender e nunca mais você vai fazer orações que Deus não vai responder. Pelo contrário, você terá respostas de suas orações como nunca antes teve. Eu já quero te fazer um desafio no início do vídeo. Se não é inscrito ou inscrita ainda no meu canal, se inscreva aqui abaixo no botão inscrever-se. Vai aparecer o sininho, clica no primeiro de cima para ser avisado e avisada de todos os conteúdos aqui do canal. E já dá o like, porque eu tenho certeza que ao final desse vídeo você vai gostar do que vai ouvir aqui. Se no final você vê que foi mais um vídeo desses aí que os pastores falam de oração, aí você se desinscreve. Você topa o desafio? 3 segundos para você dar uma parada e se inscrever, ativar o sininho e dar o like. Obrigado. E no final do vídeo, eu quero te fazer mais uma promessa. Eu quero ajudar você ou alguém que você ama que tem muita dificuldade em perdoar e superar traumas emocionais. Bem, eu tenho um livro que fala sobre 10 mandamentos para perdoar e superar traumas emocionais. E no final, eu vou te dar acesso a esse livro, tá bom? Acompanha comigo esse texto que vai aparecer na tela, eu vou narrar e eu já volto. E disse também esta parábola para os que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Lucas 18, do versículo 9 ao 14. Preste muita atenção na explicação que eu vou te dar nesse vídeo acerca desses 2 homens que subiram no templo para orar. E a partir de hoje, as suas orações nunca mais serão as mesmas. Publicano era um homem, muitas vezes judeu, que cobrava impostos do seu próprio povo para os romanos. Ele era odiado pelo seu próprio povo. Já o fariseu era uma classe de religiosos que se gabava, pela sua santidade exterior, pela sua aparência de santidade. E não é assim que muitos fazem hoje? Eu me lembro que eu participei de uma reunião de pastores numa cidade que eu morei, há pouco tempo atrás agora. E no momento que um pastor muito respeitado entre os outros pastores orou, eu me senti muito bem ouvindo aquele tipo de oração. Primeiro, eu não posso julgar para não ser julgado, mas a percepção que eu tive
era que a oração daquele pastor era parecida com a oração desse fariseu da parábola que Jesus contou e a gente leu agora há pouco. Sabe quando uma pessoa, ela ora de si para si mesma, que foi o caso aqui do fariseu da parábola? Sabe o que é a pessoa orar dela para ela mesma? Primeiro, ela não está falando com Deus. Ela não está falando com o Criador, com Jesus. Ela está conversando com ela mesma. Ela está alimentando o seu ego. Ela está falando para quem está ao redor ali ouvir o que ela está falando. Agora, mesmo o publicano sendo odiado pelas demais pessoas que conviviam com ele. Por exemplo, se eu não me engano, Mateus, o discípulo de Jesus, era um publicano, coletor de impostos. Ele, sabendo o quanto era pecador, isso o ajudou para chegar a Deus e pedir para ele a misericórdia dele, a graça dele. Tem misericórdia de mim, um pecador. Nisso se resumiu a oração dele. E ele nem ousava levantar a cabeça, né? Ele ficava ali de cabeça baixa, longe. Mas na verdade ele estava mais perto do Criador de Jesus do que aquele fariseu, que fisicamente estava na frente dele. Muitos hoje aparentam uma santidade, mas Deus os vê piores do que muitos pecadores. Porque quando a pessoa tem consciência que é pecadora, que é pecador, essa pessoa então tem uma vantagem diante do religioso, da religiosa. Essa pessoa, quando chega à conclusão que precisa de salvação porque está perdido, está perdida, então essa pessoa chega diante do Criador de Deus e derrama sua alma. Tem uma canção que eu gosto muito, que é aquela canção, né? Minha Essência, se eu não me engano, que fala, né? A letra dela, daquela pecadora que chegou na casa onde Jesus estava pregando, sem ser convidada. Ela passou por cima de um protocolo, entrou num lugar que não foi convidada, e tudo leva a crer que aquela mulher era uma prostituta. E ela derramou um perfume caro que tinha, que com certeza, imagino eu, usava para se perfumar e se prostituir, para fazer o seu trabalho, entre aspas, porque ela vivia disso. Derramou os pés de Jesus, do Mestre, e ela foi aceita pelo Mestre. Ela foi perdoada por Jesus. Se você está nessa situação, nessa condição, você é uma pessoa que se sente a pior pecadora, o pior pecador. Tem jeito para você? Teve jeito para mim? Teve jeito para tantos outros pecadores? Você pode orar aí agora, à sua maneira. Só usa o nome de Jesus, porque ele é o único intermediador entre os homens e Deus. Jesus. E no nome dele você pode agora pedir perdão dos seus pecados. Você pode agora ter os seus pecados perdoados, ter o seu nome escrito no livro da vida. E diferentemente do que muitos religiosos ensinam, pastores ensinam nos seus templos, que a pessoa deve chegar diante de um palco, de um púlpito, e falar que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu acredito no contrário, que o mais correto é você pedir em oração e agora, onde você estiver, peça para Jesus para Ele te aceitar, um pecador como você sabe que é, e peça para Ele te salvar e escrever o seu nome no livro da vida. Quem sabe esse é o último vídeo que você vai ver. Quem sabe essa é a última oração que você vai fazer. Talvez não, tomara que não, mas faça como se fosse a última oração que você vai fazer. Tá bom? Bem, a oração que Deus não responde é a oração de um religioso que se acha justo, uma religiosa que se acha justa. E quando Jesus falou nessa parábola, né, que quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado, não quer dizer com isso que você deve se humilhar diante de pessoas. Não. Está escrito na própria palavra de Deus que quem se humilha, quando está sendo humilhado por alguma situação da vida, aos pés de Jesus, quem se humilha debaixo da poderosa mão de Deus, Ele exalta em tempo oportuno. Faça isso em secreto. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui no quarto, onde agora há pouco eu orei de joelhos, porque eu preciso de orar constantemente. E por isso eu ensino muito uma vida de oração. Aliás, se você quer aprender mais sobre diversos tipos de oração, saber que há vários tipos de oração, eu tenho um curso gratuito aqui no canal, que você, ao terminar esse vídeo, você vai encontrar, vou deixar escrito aqui abaixo na descrição, escrito assim, curso de oração. E lá tem várias aulas que eu ensino vários tipos de orações,
Eu te garanto que se você separar um tempo todo dia para assistir uma dessas aulas, você nunca mais será a mesma pessoa. A sua vida de oração vai mudar e, consequentemente, a sua vida vai mudar. Porque se o próprio Mestre, o Senhor Jesus, era um homem de constante oração, Deus encarnado, imagina nós, pecadores, o quanto precisamos orar. Esse curso de oração gratuito vai estar aqui abaixo na descrição do vídeo. Eu também vou deixar lá embaixo no primeiro comentário, fixado ali na área de comentários. Para terminar, se você tem dificuldade em perdoar quem te fez mal, ou de superar algum trauma emocional, saiba que o perdão não é uma escolha pura e simplesmente. Ah, eu escolho perdoar, eu escolho não perdoar. É um mandamento. Jesus disse que quem não perdoa não será perdoado por ele. E quando você perdoa, você faz isso para o seu próprio bem, para a sua vida andar, para você conseguir seguir adiante com a sua vida. Quem vai ganhar é só você. Ou se você não tem esse problema, mas conhece alguém que tem, eu quero deixar o link do meu livro, Os 10 Mandamentos para o Perdão e Superação de Traumas, que também vai estar aqui abaixo, vai estar escrito Como Perdoar, na descrição do vídeo e também lá embaixo, no primeiro comentário, fixado na área de comentários. Eu sou Cleiton Soares, responsável pela ICC, Igreja Cristã Caminho, aqui em Uberlândia, Minas Gerais. Espero que você tenha gostado do que ouviu aqui e pratique na sua vida para a sua vida mudar. Tá bom? Até um próximo encontro.